Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aí a presença de todos vocês. Quem não me conhece ainda, mas acho que todos já me conhecem, eu sou o diretor comercial da Acorp, meu nome é Rinaldo Bonfim, e especialmente hoje, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês nesse webinar, principalmente porque será o último da série, né? Será o nosso último webinar do ano. E eu tenho certeza que muitos de vocês participaram de todos os webinars que nós fizemos esse ano, que foram muitos, né? Inclusive, a gente fez bastante webinars esse ano. Então, é com muito carinho aí que eu agradeço a participação de todos. Eu espero que vocês aproveitem muito bem, o webinar de hoje. Vai ter muito conteúdo, vai ter muita informação importante para vocês e que vocês aproveitem para utilizar tudo que foi passado para vocês, todo o conhecimento compartilhado com vocês ao longo de todos os webinars que nós fizemos esse ano, tá? Contem comigo, contem com o nosso time de pré-vendas, com o nosso time de gerente de produto e principalmente com o meu time comercial, tá? Contem sempre com a gente. E qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui no chat, perguntas, nós vamos responder a todos. Caso a gente não tenha resposta no momento, nós vamos mandar por e-mail depois a resposta para vocês. Mas o importante é interajam conosco e fiquem à vontade para perguntar e esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou passar a palavra aqui para o Robson, ele vai iniciar o webinar. Desculpa, passar a palavra para a Karen, que ela tem algumas informações. Da parte de marketing para vocês. A gente vai ter um quiz depois aí, vocês vão poder participar com a gente. E vai ser muito interessante para que vocês consigam os brindes que nós temos aí para vocês, que os ganhadores dessa pequena brincadeira que nós vamos fazer aí no final, tá? Karen? Bom dia, pessoal. Eu sou a Karen, do time de marketing aqui da Corp. Bom, para quem já está acompanhando, quem está acompanhando nossos webinars, participando dos nossos webinars, vocês já sabem que a gente está fazendo um quiz entre os participantes. Então, você tem que prestar atenção aqui na apresentação, né? Eu vou fazer agora com vocês um teste. Vou propor um teste com vocês, tá? Tem algumas informações importantes que eu preciso passar, tá? O quiz, ele é bem interativo, tá? Vocês vão precisar do celular de vocês. Então, peguem o celular aí do lado, já fiquem com ele preparado, a câmera aberta. A gente vai colocar um QR Code na tela. Vocês escaneiam esse QR Code, colocam o nome, colocam o e-mail, tá? Façam o cadastro e aguardem para a gente iniciar esse game. Esse game que a gente vai fazer, esse teste, não está valendo a premiação, tá bom? O que vai valer a premiação é no final do webinar, beleza, pessoal? Então, esse é somente de teste. Então, eu vou pedir a ajuda do Léo, para ele compartilhar a tela do nosso Kahoot. Então, vai escaneando aí o QR Code e já vai acessando o quiz. A gente vai dar alguns segundos para o pessoal entrar. Lembrando que a pergunta aparece aqui na tela do computador e as respostas aparecem no celular, tá? Então, vocês respondem pelo celular, tá bom, pessoal? Vou aguardar mais alguns segundos aqui. Quem for entrar, já vai entrando. Vamos começar então, pessoal? Vamos iniciar então. Vamos lá. Primeira pergunta vai aparecer na tela.
Lembrando que todas as perguntas têm tempo, tá bom? Então tem que responder rapidinho, senão o tempo acaba e você perde ponto. Vamos ver quem está no ranking. A Carol em primeiro lugar. Próxima pergunta. Dez segundos restantes, pessoal. Vamos ver quem agora está no topo. Leandro Carvalho. Está no topo, Leandro. Próxima pergunta. Alguns segundos para acabar. Quem ainda não respondeu? Última chance. Vamos ver quem está no topo agora. Leandro ainda está no topo, está bem acirrado ali com o Paulo. Próxima pergunta. Dez segundos restantes, pessoal. Quem ainda não respondeu? Vamos ver quem está no topo agora. Leandro ainda continua no topo. Vamos lá, hein, gente? Dá para recuperar essa pontuação, pessoal. Tem mais duas perguntinhas. Última pergunta. Ó, o Paulo subiu, hein, gente? Vamos ver quem. Qual é a próxima pergunta? Agora a gente vai ver o ranking. Finalizando aqui a pergunta, a gente vai ver quem ganhou esse quiz de teste. Vamos lá ao pódio. Leandro Carvalho em terceiro lugar. Olha eu aqui em segundo. Em primeiro, Paulo. Parabéns, pessoal. Bom, então é assim que funciona a ferramenta Kahoot, tá, pessoal? Esse é um teste que não valeu nenhuma premiação. O que vai valer a premiação está no final do webinar, vai acontecer no final do webinar. Então, prestem atenção em toda a apresentação que o Robson vai fazer para vocês, tá? Porque o quiz ele vai ser sobre a apresentação, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Robson, que ele vai iniciar com vocês a apresentação. Tchauzinho. Obrigado, Karen. Bom dia a todas e todos. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a proteção Web Protection da Symantec, que é, ou seja, né, proteção web. E hoje em dia ela é chamada de Web Protection Suite, por conta de algumas alterações recentes que foram feitas pela Symantec e que agregaram muito valor na solução.
Então ficou uma solução muito mais interessante hoje em dia, porque ela engloba vários recursos que antigamente eram comercializados à parte. Então hoje em dia ela ficou uma solução bem completa e é isso que eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. E lembrando, né, que esse pilar de proteção web é um dos mais importantes, né, que os clientes precisam ter bastante atenção na hora de escolher uma solução que seja eficaz para o nível de proteção que é exigido nos dias atuais. Então, foi exatamente pensando nisso que a Symantec lançou o que a gente chama hoje em dia de WPS, né, que é o Web Protection Suite, que é a maneira que é comercializado o produto hoje em dia, essa solução para proteção web da Symantec. Então, gente, o que a gente viu nos últimos anos, as empresas elas migraram as aplicações, os serviços e até mesmo algumas empresas, o data center inteiro, né, para a nuvem, com algumas promessas de alguns benefícios, né? Então, por exemplo, custo, que aqui no Brasil não é muito uma realidade, né? Você ter economia migrando para a nuvem, mas no geral, né, existiam 3 pilares aí de benefícios que eram custo, simplicidade e escala, né? Então, simplicidade e escala realmente faz muito sentido, né? Isso foi para aplicar uma abordagem moderna, né, e para poder apoiar também uma força de trabalho moderna. Então, o que a gente tem aqui à esquerda são os usuários, né, hoje em dia tentando acessar através de qualquer dispositivo, de qualquer local que eles estejam, tentando acessar sites, serviços, né, que estão hospedados nesses data centers que estão aqui na direita, né, em nuvem. E a transformação digital, ela deveria, né, em tese, aí, tornar tudo isso fácil, né? Mas em muitos casos, né, a gente conectar os usuários que estão aqui na esquerda para o acesso que eles precisam ter aos recursos que estão aqui na direita na nuvem é muito mais complexo, né, do que parece, né? E o cliente ele pode aí terminar no final das contas aí com uma grande colcha de retalhos de soluções que não se conversam entre si. Então a Symantec, olhando para alguns pontos, né, de dor dos clientes, né, veio trabalhando nessa solução no Web Protection Suite, né? Então, o que acontece na prática aqui, né? Os usuários, eles sofrem porque eles precisam de uma variedade de agentes, ferramentas e métodos de acesso diferentes, e isso acaba afetando negativamente o desempenho desses acessos e também, por consequência disso, a produtividade do usuário. A TI sofre porque ela perde a visibilidade desse tipo de ambiente, né? Criando uma situação aí em que os usuários eles podem acabar burlando a segurança com dispositivos não gerenciados pela companhia, né? Pelo cliente. E a organização, né, sofre, nosso cliente vai sofrer ao introduzir aí essas novas complexidades que acabam sendo difíceis de gerenciar na prática. Uma outra coisa que a gente observa também é que a mudança, né, pelo qual a gente está passando, né, e que já impactou de maneira definitiva, né, a gente pode dizer aí, a maneira como a gente trabalha hoje em dia, né. Então, pesquisas mostram, né, que muitos líderes de RH e também os CFOs das empresas, né, as pessoas responsáveis pela parte financeira da empresa, planejam que o trabalho remoto ele seja cada vez maior no futuro. Então, antigamente os clientes eles tinham 3 opções, né, e nenhuma delas era boa, né. Então, uma das opções era eu continuar direcionando os meus usuários, né, mesmo esses que estão remotos, aí trabalhando em home office, para passar pela proteção web on-premise do cliente, que fica, né, lá no data center do cliente. E aí, isso aí vai deixar os usuários chateados, porque a performance do acesso deles ali vai ser prejudicada, tá? Uma vez que todo o acesso web que eles forem fazer vai ter que ser redirecionado pela proteção web, né, que está lá dentro do ambiente do cliente, para ele poder sair para a internet, né, de maneira segura, e aí isso acaba afetando a performance e os usuários eles são penalizados por causa disso. A segunda opção era migrar tudo para uma solução de Web Gateway seguro, né, na nuvem.
E aí os times de segurança não gostam desse tipo de solução, porque acabam perdendo um pouco do controle aí das coisas, né? E a terceira opção aí era a gente ter dois pilares separados de proteção, né? Uma proteção on-premise e outra proteção em nuvem. E aí também fica todo mundo chateado, aí, inclusive a empresa, né? Porque como eu falei no slide anterior, ali você acaba começando a ter soluções que não se conversam, né? E isso vai gerando vários problemas, inclusive de administração ali da equipe de segurança de TI, de ter que administrar ali duas soluções diferentes, né? E isso era até agora, né? Então, para resolver essa situação, a Symantec ela criou aí, né, o WPS, o nosso Web Protection Suite, né? Então, como o próprio nome já diz, né, ela é uma suíte de proteção web. Legal? Então, é uma suíte. Por que é uma suíte? Porque ela combina várias tecnologias diferentes para fornecer o nível de proteção necessária dessa camada web aí nos tempos atuais. Então, a gente está falando aqui de alguns componentes, né? Então, por exemplo, aqui, a segurança de borda, né, que a gente chama ali, seria o Web Gateway de borda, né, que faz a proteção ali no ambiente do cliente, né? Então, lá no data center do cliente. Além de fazer essa governança, né, do acesso web, o produto ele também vai fazer, como a gente vai ver nos próximos slides aí, proteção contra ameaças, proteções de segurança adicionais, como inspeção de SSL, por exemplo, proteção contra malware, a gente vai ter gerenciamento, relatório centralizado. Então, tudo isso é muito importante e agrega muito valor à solução também. E também a solução ela se beneficia, né, assim como várias soluções da Symantec, pelo serviço de inteligência global da Symantec, que eu também vou falar um pouquinho mais adiante aí para vocês, que a gente chama de GIM, né? Então tem uma equipe, né, gigante lá da Symantec, que a função dela é ficar monitorando e descobrindo aí quais são as novas ameaças, né? O que está surgindo de novas ameaças, novos malwares, né? O que pode colocar aí em risco a segurança do ambiente dos clientes da Symantec. A Symantec entende que hoje em dia essas tecnologias separadas, elas não fornecem a proteção necessária que os ambientes necessitam, né? Então, anteriormente, o cliente ele tinha que adquirir os produtos separadamente, né? Então era a proteção de web gateway, proteção de malware, proteção contra ameaças, sandbox, então web isolation, né? Então a gente tinha vários recursos, né, que eram produtos separados. E aí hoje em dia a Symantec ela entende que o cliente se ele tiver essas proteções separadas, se ele não tiver uma proteção completa, ele não vai estar protegido efetivamente, né? Então, se eu só tenho a proteção de Web Gateway, por exemplo, hoje em dia, eu não estou protegendo o meu ambiente da maneira que eu preciso proteger hoje em dia. Então, por isso, ela consolidou essas tecnologias todas em uma licença única. Então, hoje em dia é um único SKU, que é o WPS, aí o Web Protection Suite. Então a gente tem alguns benefícios, né, em relação a isso, né? O primeiro benefício que eu considero é que o WPS ele vai dar a liberdade para o cliente escolher como ele quer montar a infraestrutura dele de acordo com a necessidade dele. Então, ele vai poder ter a proteção web lá no data center dele, né, na filial dele. Ele pode ter proteção web também, instalar componentes, né, de proteção web em escritórios regionais. E ele também vai ter a proteção de proteção web em nuvem da Symantec, que é um produto muito interessante, que também antigamente era comercializado à parte, e hoje em dia está incluso nessa solução. Então, o cliente ele vai ter uma proteção completa para atender todas as necessidades dos funcionários, né? Então, não importa se o funcionário está na filial, se ele está num escritório remoto, ou se ele está na casa dele, se ele está em viagem, né? De qualquer lugar que ele estiver fazendo o acesso no dispositivo dele, isso vai passar pela camada de segurança de proteção web da Symantec, seja ela no ambiente do cliente ou na nuvem, né, da própria Symantec, e todos eles e é uma solução única, né? Então as configurações, as políticas, né, são todas integradas nessa solução. Então o usuário ele vai ter sempre a mesma experiência, né? Então essa é uma vantagem muito grande do produto.
Outra coisa interessante também é que a licença é por usuário. Então, o cliente, quando ele adquire a solução WPS, ele pode desenhar o ambiente dele da maneira que melhor atender a necessidade dele. Então, ele pode escolher fazer uma instalação, né, fazer um deploy de dezenas de proxies aqui, né, de web gateways no data center dele. Ele pode escolher trabalhar somente com a proteção em nuvem. Então, eu quero que os meus usuários, mesmo os que estejam na filial, que eles passem pela proteção em nuvem. Eu quero só usar a proteção em nuvem da Symantec. É possível fazer isso também. E o que a gente vai ver na maioria dos clientes são os ambientes híbridos, né? Então, hoje em dia, né, a grande maioria dos clientes, eles vão ter coisas hospedadas no data center dele e também serviços e aplicações hospedadas na nuvem, né? É o que a gente encontra na maioria dos casos hoje em dia. Então, essa solução da Symantec, ela atende a essa necessidade do cliente, porque, né, como eu acabei de falar, ele pode instalar os componentes na infraestrutura dele, ele vai ter também a infraestrutura da própria Symantec, né, com o Web Gateway em nuvem dela, fazendo a proteção de todos os usuários que estão remotos, estão trabalhando em home office, estão viajando, independente de qualquer lugar que ele estiver acessando, ele vai ter essa proteção funcionando e protegendo ele também, né? Então, essa solução da Symantec, né, para ficar bem claro aí, ela atende ambientes híbridos, né, que é o que hoje em dia a gente mais vê no mercado. Legal. Além disso, a gente tem também, além dessa parte de proteção de ameaça, governança web, a gente tem inspeção SSL, que o produto pode fazer, porque como ele é um proxy, né, ele recebe os pacotes e ele consegue descriptografar para analisar o conteúdo. Então, a gente consegue ver o que está trafegando realmente na navegação web dos usuários para poder fazer a proteção. A gente tem também a parte de sandbox, né, onde o produto faz detonação dos arquivos para poder saber se existe algum comportamento malicioso naquele arquivo antes de entregar para o usuário, né? Então, a gente tem várias e várias camadas de proteção nessa solução, o que torna aí, né, uma solução muito completa. Né? E também a gente pode, o produto, né, hoje em dia ele dá a opção, além de eu ter também ali, né, gerenciamento centralizado e relatórios, né, centralizados, também é bem importante para o cliente esse ponto. O cliente ele pode escolher como ele vai desenhar o ambiente dele, né, uma vez que a licença é por usuário, então ele pode começar de um jeito, depois ele faz uma migração e ele precisa mudar esse deploy da solução, ele pode fazer isso da maneira que ele quiser, porque ele pode subir, né, os componentes aí, ele não paga por recurso, né? Então, a solução hoje em dia, ela é baseada em software, tá, pessoal? Ela não acompanha nenhum hardware. Então, o que tem, né, nessa solução aí? O que está incluso, né, no Web Protection, né? Então, como eu falei para vocês, é um SKU único, né, hoje em dia. E aí, dentro dessa solução, a gente tem aí a parte de proteção web, tanto on-premise quanto na nuvem, né, que eu acabei de falar para vocês. A gente tem a parte de Intelligence Services Advanced, que eu vou explicar nos próximos slides aí também o que isso significa, né? A gente tem também a parte de High Risk Isolation, que também é bem interessante, a gente vai ver nos próximos slides também. A gente tem a parte de inspeção de arquivos, né, que eu acabei de comentar com vocês. O produto ele consegue fazer detonação em sandbox, né, para verificar comportamento de arquivos antes de entregar para o usuário, né? Então, isso é muito interessante. A gente tem gerenciamento centralizado. O cliente ele pode subir quantos appliances virtuais ele quiser no ambiente dele, né? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. E eu tenho também a parte de relatórios. Então, né, para ficar claro aí para todo mundo, não está incluso nenhum hardware, tá, gente? Ainda existe, a Symantec, ela ainda comercializa também, se o cliente quiser, né, ele pode também ter o hardware, né, o appliance, né, em si, ele pode comprar também, adquirir o hardware da Symantec para poder colocar no ambiente dele. Esse hardware não está incluso nessa licença que a gente está falando hoje em dia, então esse hardware tem que ser
adquirido à parte. Mas o que a gente tem visto hoje em dia, pessoal, é que, né, como, diria que 99,100% dos clientes hoje em dia, eles têm ambientes virtualizados, então, até por conta do custo do hardware, né, que é um custo bem elevado, né, bem considerável, então, os clientes, eles vão acabar optando por subir esses componentes de proteção web de maneira virtual, em virtual appliances, né, para ele é um custo muito mais interessante, né, muito mais efetivo, uma vez que ele já tem ali ambiente de virtualização. Então, o cliente ele não precisa adquirir o hardware, né? Mas tem alguns clientes, né, por, enfim, né, alguns requisitos ali específicos que eles ainda querem ter o hardware, também é possível, então, mas só para ficar claro que não faz parte da licença, né, do Web Protection Suite, o hardware. E outro ponto importante aqui, pessoal, é mínimo de 200 usuários para começar a vender a licença do Web Protection Suite, tá? Então, isso também é bem importante, né? Então, não essa solução ela não visa o mercado small business, tá? Então, é de 200 usuários para cima que a gente começa a comercializar a solução. Então, a gente tem aí algumas vantagens, né? A licença é por usuário, né? Então, o cliente tem 1.000 usuários, são 1.000 licenças WPS, né? Simples assim, independente de quantos virtual appliances, quantos, né, componentes da solução o cliente vai instalar no ambiente dele. Todos os usuários têm acesso, né, a todos os componentes do software. A gente tem aí, vai ter, né, a experiência dos usuários, mesmo os remotos, uma experiência muito boa, né, muito rápida esse acesso. A flexibilidade do cliente ajustar conforme ele quiser, né? Então, como eu comentei ali, mas anteriormente, né? O cliente ele pode começar com um deploy e depois ele ter a necessidade de mudar completamente a estrutura dele, quer migrar tudo para a nuvem, né? Quer sair da nuvem, voltar on-prem, enfim, o cliente ele pode fazer o que ele quiser, o que ele bem entender. Isso é bem legal também. Poucos produtos, né, dão essa flexibilidade para o cliente. Política universal, né? Então, ou seja, a mesma política que eu tiver no meu ambiente on-premise, eu tenho na nuvem também. Então, todos os meus usuários, independente do acesso deles, vai passar pela mesma proteção, pelas mesmas políticas. Então, isso é bem legal também. A parte de relatório e gerenciamento centralizado e também a parte aí, né, as partes mais avançadas de proteção, né, de inteligência, de análise de conteúdo, de web isolation, também estão inclusas na solução. Então, falando aqui um pouquinho agora sobre a Global Intelligence Network da Symantec, né? Então, uma rede de inteligência global, né? A gente chama de GIN, GIN, né? É uma área da Symantec, né, que recebe informações confiáveis dos produtos da Symantec, né? E ela é a maior rede de inteligência contra novas ameaças que existe no mundo, né? A gente tem ali muitos profissionais, muitos especialistas trabalhando na GIN da Symantec, né? Então, a GIN ela facilita a coleta, o processamento e distribuição de indicadores de ameaças que são comuns entre os produtos do portfólio da Symantec, né? Então, isso é legal, né? Um produto, os produtos como são integrados, né? Uma vez que existe uma nova ameaça, a ideia da GIN é que ela avisa, né? Entre aspas ali, os clientes eles vão receber essa informação de novas ameaças, os indicadores de ameaças, e aí todos os produtos, né, da Symantec ali do ambiente do cliente, eles vão estar fazendo o uso e fazendo a proteção aí baseado nesses indicadores aí que são recebidos dessa área de inteligência da Symantec. Então, eles provê aí, né, uma cobertura inigualável de novas ameaças, né? A função deles é essa, né? E também a questão de privacidade também, né, que a Symantec ela lida, né, com toda essa telemetria, né, essas informações que ela coleta, né, para poder, né, fazer esse monitoramento de novas ameaças, né, e ela faz isso com o máximo de cuidado e respeito pela privacidade do cliente, né. Então, ela dentro dessa coleta de telemetria que é feita, né, todo anonimato ali é incorporado a esse processo, né? Então os clientes eles podem ficar tranquilos que as contribuições que eles estão dando, né, estão ajudando, na verdade, a tornar ali milhões de outros clientes mais seguros contra as novas ameaças cibernéticas, né? Então essa é a Global Intelligence Network, a GIN da Symantec, que está integrada aí nesse produto também no W Protection Suite, faz uso disso. Um outro ponto também que é importante falar aqui é que as vulnerabilidades de navegadores, né, elas são
exploradas por malwares, né, que são entregues aí por meios de recursos de renderização de página web, né? Então, o que isso quer dizer? Quando um usuário ele acessa um site, são executados vários scripts no browser dele para poder baixar o conteúdo, montar a visualização da página, né? Toda aquela questão do funcionamento da página. Dentro desses scripts pode existir código malicioso, né? Então, às vezes o próprio site é malicioso, né? Ou às vezes é um site que pode ter sido invadido e códigos maliciosos foram adicionados no site, e toda vez que um usuário acessar esse site, ele está sujeito à execução desses scripts maliciosos, porque eles ocorrem em background, né? Eles ocorrem ali por trás dos panos ali, o usuário ele não vê o que está acontecendo, né? E aí, os números aqui falam por si só, né? Todo ano aí a gente tem aí uma média de mais de 1.400 novas vulnerabilidades são descobertas aí todo ano. Então, é uma superfície de ataque aí muito visada, né, pelos atacantes, né, pelas ameaças que a gente tem hoje em dia. E aí, como é que a gente faz essa proteção, né? Essa proteção do browser, né? Como é que o produto da Symantec, a solução da Symantec hoje em dia, ela faz isso? Então, a gente tem um recurso que chama Web Isolation. É uma solução muito interessante que está inclusa também aí na suíte do Web Protection, né? E o que faz esse Web Isolation, né? Ele vai eliminar todas as ameaças de infecções por malware, né, executando o conteúdo da web remotamente. Então, ele não executa esses scripts na máquina do usuário, no endpoint dele. Ele executa na nuvem da Symantec e ele envia apenas as informações de renderização ali segura para o navegador do usuário. Então, com o Web Isolation, né, os funcionários eles desfrutam de um acesso totalmente seguro à web e de uma experiência de acesso transparente, porque para o usuário nada muda. Ele vai entrar no site e vai continuar vendo ali a página da mesma maneira, né? Para ele, ele nem sabe que está sendo isolado, né? E por trás ali dos panos ali, o que está acontecendo, na verdade, é que isso está sendo executado remotamente, né? E aí existe toda a verificação ali da Symantec, e aí só o conteúdo renderizado é enviado para o usuário. Então, qualquer script malicioso que puder ser executado, ele vai ser executado não no endpoint do usuário, e sim lá na nuvem da Symantec. Legal? Então, isso é uma solução muito interessante, né? Muito eficaz para os dias de hoje, né? Para lidar com essa proteção de web browser aí. E está incluso aí, né, no produto da Symantec, na solução do WPS. Outra coisa que está incluso é o Intelligence Services Advanced, né? Que ele vem com algumas funcionalidades aí que a gente vai falar agora, né? Então, por exemplo, categorias, né? Categorização de site, né? Então, todo mundo já ouviu falar, né? Aquele tipo de política de, durante o horário de expediente, a gente não permite acesso ao YouTube, por exemplo, mas aí depois das 6 da tarde é permitido. Então, esse tipo de categorização, né? De política, né? De acesso é feito aí também, está dentro aí do Intelligence Services Advanced. A gente tem também a questão de risk level, né? Então, toda a URL, todo site que tem na internet, ele vai ser atribuído pela Symantec um risk level, né? De acordo ali com o comportamento do site, com o risco que aquele site, né? Que aquela URL ali oferece. Legal? Então, e aí, baseado nesse risk level, né, o produto ele vai ter também a inteligência, né, de poder fazer, por exemplo, web isolation, né? Então, web isolation, toda vez que eu tiver ali um site com risk level 5 ou maior, né? Então, ou seja, sites que ali tem um comportamento né, um pouco que pode, né, comprometer, né? Alguns, né, são bem evidentes, né, que são sites maliciosos, alguns não são, né? Ficam ali numa área meio cinza, né? Que seria ali o risk level 5 ali, né? 6 e tal. Pode ser seguro ou não. Então, se tem alguma dúvida, o acesso do usuário vai ser isolado e vai, né, aí entra em ação ali o Web Isolation para fazer com que esse acesso seja totalmente seguro. Se tiver algum script ali malicioso, isso não executa na máquina do usuário e sim na nuvem da Symantec. Outro ponto aí que a gente tem é o Application Visibility, né? Então, aí a gente está falando de controle de aplicações, né? Então, criar política, por exemplo, para impedir o download de arquivos de um determinado site, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem isso também. E também permite fazer bloqueios ali e regras de acesso baseado em geolocalização, né? Então, esse acesso aqui é para um país que nossa empresa não tem nenhum negócio, então não faz sentido ter acesso a esse país. Então, a gente pode ir lá e bloquear baseado em geolocalização. Também é possível fazer isso.
Outro ponto também bem importante que a solução traz é a capacidade de analisar verificação de conteúdo, né? Fazer inspeção de arquivos, né, que estão sendo baixados ali, para verificar ali, né, se tem alguma ameaça, né? Então, aí entra, né, o componente, né, do proxy, né? Como ele consegue ter o acesso ali, mesmo acesso SSL criptografado, o proxy ele tem, né, acesso a esses dados, então é possível a gente analisar o tráfego, extrair os arquivos e inspecionar antes de entregar na máquina do usuário, né? Então é bem interessante isso. Os arquivos eles são sempre extraídos e inspecionados antes da entrega. Então, quando o arquivo vai ser baixado pelo usuário, né, ele vai ser inspecionado por um componente da solução que é chamado de Content Analysis, né? Então, análise de conteúdo. Primeiro vai ser verificada ali a assinatura, né, baseada em hash do arquivo, para saber se já é um arquivo conhecido, que tem uma reputação ali, né, de um malware, alguma ameaça. Depois é feita ali uma análise de código para verificar se esse arquivo tem algum código malicioso dentro dele. Depois ele é verificado por antivírus também, um antivírus da Symantec, e também aí um antivírus, o Clan AV, que é um antivírus open source, então ele faz aí um double check de antivírus também, para ter certeza ali que não está passando nada. E aí também a gente tem a parte de sandbox, né, onde o arquivo ali ele vai ser, né, detonado, né, como a gente fala, mas ele vai ser executado para verificar, né, ele vai abrir, né, realmente ali o produto ele vai abrir o arquivo, executar o arquivo para ver qual que é o comportamento dele, né, se é, por exemplo, uma planilha do Excel que quando você abre, por trás das cortinas ali, ele executa um script que roda um PowerShell, que instala um malware na sua máquina e você nem vê porque está tudo rolando ali por trás das cortinas ali. Então, esse tipo de comportamento malicioso é o que o sandbox vai estar procurando ali para poder fazer essa proteção, né? Então, vocês estão vendo aí tudo que eu estou falando, né? Que a solução ela é realmente muito completa, né? A Symantec ela foi juntando todos esses recursos que antigamente eram soluções separadas e hoje em dia está tudo dentro da solução aí para poder contemplar, né, a necessidade dos clientes hoje em dia. E além disso, também a gente tem uma única console, né, centralizada para poder gerenciar esse ambiente, né, do WPS. Então, independente de como o cliente fez o deploy do ambiente dele, né, se ele está usando tudo on-premise, tudo na nuvem ou híbrido, eu vou ter uma console única para gerenciar todo esse ambiente. Então, isso é uma coisa que também agrega bastante valor à solução, né, a gente tem ali uma única console centralizada, e uma vez que eu criei uma política, né, para o meu ambiente on-premise, ele também está valendo para a nuvem, né, e vice-versa. Então a gente tem essa experiência do usuário, né, vai estar sempre muito bem protegida ali. E para terminar aqui, pessoal, alguns benefícios, né, do Web Protection Suite que gostaria de ressaltar aqui. Então, como a gente já comentou, né, um único investimento por usuário, né, e para ter aí esse conjunto de recursos, né, que pode ser rapidamente estendido para usuários remotos aí, sem custo adicional, né, sem fazer novo pedido de compra, né, e tudo mais. Então, é muito simples ali de trabalhar com o Web Protection Suite. Um Security Web Gateway fornecido na nuvem, né, que está incluso no produto, né? Então, essa proteção em nuvem é bem importante também, é um ponto bem importante do produto, e ela é uma fundação para os clientes, né, que porventura aí estejam querendo adotar a estrutura de SASE, né, que é um framework aí, né, definido pelo Gartner de vários componentes de proteção aí para fazer um ambiente SASE, né. Então, é a fundação de um ambiente SASE, né. A gente pode dizer aí que seria o ponto de partida ideal para esses clientes aí que estão querendo atender, né, esse framework aí do Gartner chamado SASE. O modelo de licença do WPS, né, ele oferece flexibilidade, né? Então, à medida que as necessidades vão surgindo, você pode se adaptar, né? E também adapta também os investimentos, né? E também a eficácia de segurança, né? Então, essas integrações de vários recursos, né? Também a integração com a GIN da Symantec, né? O Symantec Global Intelligence Network fornece essa inteligência contra ameaças em milhões de arquivos maliciosos e indicadores de ameaças aí de sites e URLs, e isso está sempre sendo atualizado, né? Todos os dias isso está sendo atualizado aí conforme vão surgindo novos sites, novas URLs, né? Isso tudo vai sempre sendo atualizado.
Legal, pessoal. Era isso que eu tinha para falar aí em relação ao produto. Então, se tiverem aí dúvidas, sugestões e comentários, a hora é agora aí, antes de passar a palavra para o Silvio. Alguém tem alguma questão no chat aí, pessoal, que vocês conseguiram levantar aqui? Eu estou dando uma olhada aqui, eu não consegui ver. Opa, bom dia para todos. É o Brunelli aqui. Tem uma questão sobre se está disponível em marketplaces, mas não está, tá, Everton? Só teve uma pergunta. Acho que a gente pode dar sequência aí, Silvião, e conforme for, pode utilizar o chat, tá? A gente vai interagindo aqui conforme a apresentação. Tá, Valeu. só para acrescentar aqui, então, pessoal, em questão, talvez essa dúvida tenha sido em questão aos componentes ali de nuvem, né? Essa proteção em nuvem que a Symantec fornece, ela está baseada hoje em dia na nuvem a nuvem da Symantec, né? Obviamente, mas a nuvem da Symantec, ela está baseada nos data centers do Google. Então, isso é bem importante também de falar, né? Até os clientes saberem. Por que isso é interessante? Porque o Google ele tem presença de data center global, né? Então, né, acredito aí que grande maioria dos países tem lá a presença do data center do Google. Então, quando o seu usuário estiver remoto, ele vai sempre se conectar ao data center mais próximo da localização ali geográfica dele, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo, eu sei que aqui em São Paulo se não atualizou, né? A gente tinha aí 2 data centers do Google, então ela tem uma presença muito grande, né? Então ele está espalhado aí de maneira global. Então isso faz com que a solução seja não só muito robusta, né? Mas que também é um ponto importante que o usuário, toda vez que ele se conectar e for usar a proteção web da Symantec, ele vai estar sempre se conectando ao web gateway mais próximo dele, o que vai fazer com que a conexão ali fique rápida e transparente. Então tem essa presença global no data center do Google, tá, pessoal? Passar a bola agora então para o Silvio, ele vai trazer um material muito interessante, pessoal, para vocês trabalharem aí com o engajamento dos clientes. Agradeço a todos aí pela presença e bom final de webinar aí. Silvio, tá no mudo? Continua mutado. Tá mudo ainda. Agora sim, agora sim. Desculpa. Queria comentar para vocês algumas coisas interessantes que o Robson comentou, para vocês já se posicionarem e terem acesso à primeira mão ao material que a Broadcom acabou de fazer, ainda não foi lançado para os canais em geral, e vocês que estão aqui participando desse webinar podem ter acesso com prioridade, tá? Vão ter acesso antecipado a esse material. Primeiro, acho que ficou claro para todo mundo que tipo de cliente a gente está falando, né? Não estamos falando de cliente SMB, né? E acho que alguns de vocês aqui que eu já vi que estão participando podem ser clientes que podem ser revendas que têm esse tipo de cliente, ou seja, tem o tipo de cliente grande, tem o tipo de cliente que pode se beneficiar desse tipo de solução, mas, poxa, a Corp, poxa, Silvio, como é que eu começo, né? Por onde eu começo a criar essa sensibilidade para o cliente de tudo isso que o Robson falou? Eu não quero repetir aquilo que a gente sempre fala, que a gente está disponível para ajudar, mas dessa vez a gente tem um material muito bacana feito pela Broadcom em português. Assim, é bem recorrente a gente ter pergunta aqui no webinar perguntando para a gente, poxa, tem material em português? Né? E quase sempre a gente não tem, né? Mas eu vou passar para vocês um material que assim que eu acabar de falar, eu vou deixar um link, um QR Code para vocês pegarem um acesso antecipado a esse material e vou mostrar para vocês um pouco do que tem nesse material. Eu não quero ficar lendo ele, porque vocês vão receber esse material, mas é um material, um e-book que ajuda você a planejar a sua campanha para os seus clientes desde o começo. Ou seja, começando com a sensibilidade do cliente ao que é o tema, toda aquela parte que o Robson comentou explicando como é que você sensibiliza o cliente para o problema, como é que a gente leva esse cliente que hoje só tem antivírus para SaaS, como é que a gente implementa algumas camadas de proteções adicionais, né, e como é que a Broadcom ajuda você nesse material. Bom, esse é um material que ele é bem explicativo e é razoavelmente grande, mas ele tem uma coisa muito legal. Ele é passo a passo explicando a você como é que você coloca os seus clientes no contexto do Web Protection,
que é um detalhe importante, entender, pô, beleza, onde é que está esse contexto? Um pouco do que o Robson falou explica isso, né? Por exemplo, pô, Web Isolation, que é um pedaço de uma coisa que interessa a alguns clientes meus que têm muita sensibilidade com informação, ou tem executivos que têm acesso a dados muito comprometedores, enfim, qualquer que seja a necessidade. A primeira parte dessa campanha, ou seja, essa campanha tem vários materiais, né? Eu quero mostrar alguns deles para vocês, né? Um dos primeiros materiais é uma página web que está totalmente pronta. Então, como vocês vão ver aqui, todos os materiais têm links clicáveis para você disponibilizar para você. Ou seja, você pode criar um conteúdo já em português, um hot site no seu site, com o seu logo, né, com um conteúdo específico sobre Web Security. Tá? Então, por exemplo, esse aqui começa falando de SASE, que o Web Security faz parte de um caminho para SASE. Então, vamos começar a sensibilizar os clientes. Eu vou mostrar aqui para vocês a outra tela, que mostra esse material em português. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma página com esse material em português, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir fazer coisas com a nossa revenda. Então, deixa eu botar aqui para vocês o material da landing page, né? Aqui tem o texto do e-mail, né? Do e-mail não, da página, né? O conteúdo todo que você pode colocar na página em português. Acho que vocês já estão vendo, tá vendo o caminho para Cyber Security Edge, um URL para ser definido, porque é uma página toda que explica a razão disso tudo, e no final ela oferece, né, para você colocar um download, né? Clique aqui para saber mais sobre como avançar em direção ao SASE. E esse conteúdo, todos os conteúdos complementares também estão disponíveis, tá? Ou seja, eu posso fazer, por exemplo, deixa eu botar aqui uma outra página. Eu posso compartilhar, eu posso colocar, por exemplo, além desse conteúdo na landing page, né, tem aqui um conteúdo de e-mail, que eu vou poder mostrar para vocês falando da mesma coisa, levando para essa página do Web Protection. Tá? Então, totalmente em português, totalmente falando. Então, voltando aqui para o primeiro material, a gente vai ver algumas coisas que estão prontas e estão, assim, realmente muito, muito bem feitas para ajudar a gente. Né? Então, isso aqui eu falei, né? Aqui você vai ter um infográfico, que é esse infográfico aqui, né? Que o cliente pode ter interesse de baixar. É um material muito rico, explicando desafios de segurança, que em geral interessa aos CEOs, CIOs, CISOs, etc. Né? Explica um pouquinho dessa solução, mas é um material de evangelização todo em português. Tá? E esse material pode ser personalizado, que você pode botar entre em contato com minha revenda para saber mais. Né? Pode colocar outras personalizações, seus contatos, né? Ele é um PDF que você edita. Mas seguindo no material, além disso, ele explica como é que você vai fazer uma página, uma landing page para pegar dados, né? O que você tem, e ele fornece esses conteúdos todos, né, de agradecimento, para baixar esse material. Fornece o infográfico que eu falei para vocês. Tem campanhas por e-mail, ou seja, mostrei também rapidamente, tem um documento Word para você manter a campanha por e-mail. Todos esses materiais são personalizados, estão escritos no Word, para você fazer o que você quiser. As imagens são fornecidas também, você pode trocar esse texto aqui por português. Né? Os textos aqui não estão trocados, porque vocês podem botar do jeito que você quiser, mas os textos dos e-mails estão todos prontos. Temos banners para você promover ou seu site ou uma campanha para direcionar para essa landing page, ou seja, toda a campanha de marketing digital. Para as empresas que oferecem serviços, né, e têm interesse de mostrar a implementação desse serviço, não sei que não são todas. Também tem material para se posicionar como player de serviços, como entregar serviços, né? E tem uma série de materiais interessantes, por exemplo, material de como vender Semantic Web Protection. Né? Cara, tem um material aqui bastante grande explicando como você vende isso. Né? O que o cliente tem, o usuário tem, tudo em português. Ou seja, um material muito valioso para nós que vendemos tecnologia. Tem uma outra parte aqui que eu acho que é bastante legal desse mesmo documento, que fala um pouco ainda de posicionamento do produto. Né? Quero o white paper do produto. Poxa, queria em português para mandar para o cliente. Que tem. Tem tudo explicando todo o produto em português com resumo. Tá? Eu queria saber um pouco mais sobre como levar o cliente para SASE. Existe uma campanha de engajamento só para levar o cliente para SASE. Essa aqui não tem em português, mas muitos dos materiais são idênticos.
Aí, por último, que eu acho bastante interessante, tem esses materiais de analistas de mercado, né? Por exemplo, o analista de mercado da Tolly fez um relatório de testes, fez um resumo, fez um executivo, fez uma visão explicando por que esse material é importante, por que essa questão é boa. E como é uma análise de mercado, isso é um material assim, extremamente valioso. Tá? Então, isso tudo está disponível para vocês, vai estar disponível para vocês primeiro. Eu quero só mostrar um último material que tem aqui, além das coisas de capacitação. Tem várias coisas que estão no portal de parceiros, aí vocês podem entrar em contato com a gente, quem não conhecer um pouco dos parceiros, mas existe uma série de materiais que são daquele tipo competitivo. Né? Então, por exemplo, eu tenho um material aqui que compara as soluções com outros concorrentes. Né? Eu vou mostrar aqui só para vocês uma comparação entre o material aqui da... Tem vários aqui, mas eu vou mostrar um comparativo com a solução Telex. Deixa eu... Ou seja, você pode mostrar, pode ter um aprendizado muito, muito grande com relação ao... Aqui tá. Por exemplo, comparativo entre o DLP, que faz parte do SaaS, entre o DLP da Trellix e o da Simandr. Toda a abordagem, quais os diferenciais, quais são as vantagens que um tem e não tem. Enfim, um material muito, muito rico. Tá? E para terminar, eu acho que esse material ele vai estar pronto para todo mundo somente na semana que vem, mas vocês que mandarem preencher o formulário que a gente vai mostrar agora em seguida, vão ter acesso antes a esse material, tá? E vão poder, a Karen já botou o material, obrigado, Karen, e vão poder acompanhar tudo isso. Então, o material basicamente é um PDF que leva com um monte de links para acessar diversas coisas, tá? Então, eu quero que vocês, por favor, escaneiem esse link para baixar esse QR Code, para ter acesso antecipado a esse material. Tá? Qualquer dúvida com relação a esse material, se vocês quiserem trocar ideia sobre como é que eu implemento isso dentro da minha estrutura, como é que eu pode botar o meu time de marketing para falar com vocês, para trocar ideia de como que implementa isso, pode falar com a gente quer ajudar vocês a fazer negócio e falar desse produto, dessa nova tecnologia. Tá bom? Agora eu vou passar a bola de volta para a Karen, para ela falar um pouquinho, para ela finalizar com o nosso último quiz. Obrigado, pessoal. Oi, pessoal, voltei aqui. Agora eu voltei para a gente premiar algumas pessoas. Bom, como vocês quem está aqui desde o começo do webinar já testou, já sabe como funciona a parte do quiz, tá? Mas eu vou agora falar para vocês dos prêmios, tá? Então, em primeiro lugar, quem ganhar vai ganhar uma mala de viagem personalizada. Em segundo lugar, vai ganhar um kit churrasco também personalizado. E o terceiro lugar vai ganhar um saca-rolhas elétrico também personalizado, tá, gente? Os prêmios estão bem legais. Então, lembrando, o quiz de agora vai valer essas premiações, tá? Primeiro, segundo e terceiro lugar, tá bom? Repassando, como funciona o quiz, tá? Você vai precisar do seu celular, então já fica com o celular na mão aí, a câmera aberta, tá? A gente vai mostrar um QR Code na tela, vocês escaneiam esse QR Code, coloquem o nome, coloquem o e-mail. Lembrando que o e-mail da revenda precisa ser o mesmo e-mail que está cadastrado na campanha, tá? Senão, não vai, a gente vai premiar outra pessoa. Se for um e-mail diferente do que está inscrito na campanha, a gente passa para a pessoa seguinte, tá bom, gente? Bom, então agora eu vou pedir para o Léo compartilhar a tela para a gente fazer o quiz. Vamos lá, pessoal, escaneiem aí o QR Code. Vou aguardar uns minutinhos para vocês irem entrando. Mais alguns segundos. Pessoal entrar.
Podemos começar? Bom, então vamos iniciar. Vamos lá, gente. A pergunta vai aparecer na tela e a resposta é no celular, hein? Primeira pergunta. Primeiro lugar, José Alan. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos ver agora quem está em primeiro lugar. O Paulo em primeiro, José em segundo e Davi em terceiro. Próxima pergunta. Diferença de 2 pontos, hein? O José subiu, agora o Paulo e a Bruna. Bruma em primeiro lugar, Érico em segundo e Igor em terceiro. Próxima pergunta. Penúltima pergunta. Vamos ver quem está em primeiro. Ó, o Érico em primeiro. Última chance, hein, gente? Última pergunta. Vamos lá para o ranking, então, pessoal. Vamos ver quem ganhou essa rodada. Terceiro lugar, Iago. Parabéns, Iago. Segundo lugar, Roberto. Parabéns, Roberto. Em primeiro lugar, Bruma. Parabéns, Bruma. Parabéns a todos os ganhadores. Após o webinar, vou entrar em contato com vocês, tá bom? Para fazer o envio das premiações. Quero agradecer todo mundo que participou de todos os webinars da série. E agora eu vou passar a palavra para o Rinaldo, para ele finalizar. Mais uma vez, obrigada a todo mundo. Pessoal, rapidinho, só quero mesmo agradecer aí a presença de todos, tá? Eu acho que esta série de webinar que nós fizemos foi muito legal, acho que para todos vocês, para todos nós também, tá? É um prazer imenso tê-los aqui conosco nesses webinars, vocês destinando esse tempo todo aí para ter um pouco mais de conhecimento e interagir um pouco mais com a gente, tá? Desejo a todos uma ótima semana, um bom dia, bons negócios e interajam com a gente sempre, tá bom? Estamos aqui para ajudá-los. Um grande abraço a todos e aproveitem o dia.